Amém, irmãos? A Bíblia diz, revestir de toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. A gente não sabe quando o dia mau vai chegar, mas que quando ele chegar, nos encontre em Deus. Amém, irmãos? O que faz a diferença não é se nós enfrentamos dia mau ou não enfrentamos dia mau. A Bíblia diz que tempestades, chuva vem sobre a casa firmada na rocha e sobre a casa que não está firmada na rocha. A diferença é que a que está firmada na rocha não cai. Permanece firme. Por isso que a Bíblia diz, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos então em mais um momento da campanha Os 7 Mergulhos de Naamã. E então queria convidá-los a abrir a Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo de número 5. Deixe sua Bíblia aberta. E a gente vai só dar uma recapitulada do texto que nós já estamos estudando já algumas terças-feiras, né? Nessa perspectiva de que Deus pode fazer algo extraordinário na sua vida nessa noite. Amém, irmão? Amém? Então enche seu coração de esperança, porque Deus pode fazer coisas extraordinárias no nosso meio. Glória a Deus por isso. Segundo Reis, capítulo 5, verso 1, vamos orar e a gente vai ao texto. Pai, obrigado por essa noite, por cada um que está aqui, Senhor. Ninguém veio por vontade própria, Senhor. Tua palavra diz que a nossa carne está em guerra contra o Espírito do Senhor que está em nós. Então, Senhor, por nós, estávamos descansando em casa, vendo Netflix, mas o Senhor colocou em nós esse desejo de estar na Tua presença, esse desejo de Te buscar, enfrentamos desafios e estamos aqui, Senhor. Por isso nós Te pedimos, nós não queremos simplesmente estar, nós queremos, estando, desfrutar de tudo que o Senhor separou para nós nessa noite. Nós não queremos sair daqui sem antes comer do banquete que o Senhor preparou, Senhor. Por isso que haja graça em quem fala, que haja graça em quem ouve, que a boa semente do Evangelho frutifique em nossos corações, Senhor. E que em tudo, o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos ao texto. Eu não ia ler não, mas vamos ao texto. Naamã, comandante do exército do rei de Arã. Eu que pedi NVI, não foi? Tá. Era um homem importante para o seu senhor, bastante respeitado, pois por meio dele o Senhor dera vitória a Arã, ou a Síria. Mas esse guerreiro valente sofria de lepra. Deixa aí. Eu vou caminhar rapidamente para a gente, porque o nosso tema hoje é sobre perseverança, o mergulho da perseverança. Então, nós conhecemos bem o texto. Se você não conhece o texto, 2 Reis, capítulo 5, do verso 1 ao verso 17, é o que nós vamos trabalhar hoje. Mas deixa eu te falar, na semana passada nós tivemos aqui o Fernando. Cadê Fernando? Está aí? Fernando pregando. Fernando é o quê, irmãos? Isso é a maior fake news que a gente já ouviu na igreja, irmão. Estagiário não tem nada, né? E como de estagiário não tem nada, o Fernando, na passagem da pregação, falou uma coisa que eu falei, cara, que legal, eu nunca tinha pensado nisso. Do quanto Naamã era querido. E aí eu falei, cara, que coisa interessante. Nada de estagiário. Nada de estagiário. E aí, eu pensando nisso, eu fui de novo ao texto e percebi que Naamã não era um comandante, irmão. Naamã era um herói de guerra. Naamã era um camarada, sabe, ovacionado. Era um camarada que todo mundo celebrava a presença dele, respeitado, valoroso. Não só os da Síria, mas a Bíblia diz que uma menina que foi trazida de Israel em cativeiro, ela foi trazida, depois da guerra, foi trazida em cativeiro, estava morando na casa de Naamã. E ela vendo a lepra de Naamã, só estou falando o que o Fernando já falou semana passada. Se você não viu a mensagem, vai lá no YouTube. Está no YouTube, não está? Vai lá no YouTube e ouça a mensagem do Fernando, que foi uma bênção, irmãos, uma bênção. Então,
a menina, imagina, irmão, ela está ali como escrava na casa do comandante do exército que lutou contra seu país. Mas ele tinha algo tão interessante que ela diz, como eu queria vê-lo curado. Como eu queria vê-lo não sofrendo essa lepra, não sofrendo essa doença, como eu queria vê-lo melhor. É tão ruim chegar aqui e ver ele chegando em casa triste, enquanto todo mundo lá fora está celebrando, o herói, quando ele chega aqui, tira a roupa de herói, olha no espelho e vê sua lepra. Aqui em casa ele é depressivo, ele é triste. E aquela menina, como eu queria vê-lo curado. Naamã era querido pelo seu país, querido pelo seu rei. Quando ele chegou diante do rei, disse, rei, eu tenho lepra. E disseram que tem uma esperança para mim lá em Samaria, eu quero lá em Samaria. O rei, não, eu escrevo uma carta, eu mando, a gente quer você restaurado. Em suma, irmão, ninguém queria perder Naamã. Ninguém abria mão de Naamã. Eu acho extraordinário, irmão. A Bíblia diz, lá em Atos, de uma mulher chamada Dorcas. Gente, está muito... Quem está sentindo calor aqui? Quem está com calor? Estou com calor, irmãos. Mas está bonito ver os irmãos se abanando. Lembra mesmo como a gente começou, né? Lembra a igrejinha. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Atos 2 fala de uma igreja que não tinha cadeira, ar-condicionado, microfone, não tinha som, mas era cheia do poder de Deus. Maravilhoso, irmão. Hoje a gente tem tanto, né, conforto, calor humano. Isso aí, né? Perfeito. Aqui em cima é maravilhoso, irmão, que a gente até bate papo na hora do culto. A gente fica tão próximo, né? Então, Naamã era um querido. Atos fala sobre Dorcas, uma mulher que ela era tão impressionante na comunidade, ela era tão abençoadora na comunidade. Meu irmão, tem gente na vida da igreja que é só um número. Quando a Bíblia fala de Ananias e Safira e a Bíblia fala de Barnabé, diz que Barnabé, vendo a necessidade dos irmãos, vendia suas propriedades e bens para abençoar aquele que tinha necessidade. Aí a Bíblia, quando vai falar de Barnabé, diz, Barnabé, natural de Chipre, ele era do lugar tal, ele era assim, o sobrenome dele era tal, dá a ficha de Barnabé. Barnabé tinha ficha de membro. Mas quando vai falar de Ananias, e Safira diz, um certo homem chamado Ananias, estava aí, irmãos, era número, sabe? Mas não tinha influência. A Bíblia diz que Dorcas era uma mulher que, vendo a necessidade das mulheres mais pobres da igreja, ela começou a costurar vestidos para aquelas mulheres, ela abençoava as outras mulheres. Aí a Bíblia diz que Dorcas morreu. Sabe o que a igreja fez? Pega um no pé, pega outro na mão. Pegaram Dorcas, jogaram nos pés do apóstolo Pedro e disseram, ora para ela ressuscitar. Porque nós não abrimos mão de uma irmã como essa na igreja. Aí eu me pergunto, o dia que a gente for, irmão, qual será a atitude da igreja? Senhor, queremos orar para esse irmão voltar, porque é uma benção. Ou a atitude da igreja será, já vai tarde. A pergunta é, se você deixar de existir, que falta fará? Que falta fará para a sua família, para a sua casa, para a sua igreja, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para a sua sociedade? Que falta fará? Naamã, querido irmãos, Naamã, presta atenção, estava buscando uma cura, não porque isso era importante somente para ele. Naamã estava buscando uma cura porque isso era importante para uma nação inteira. Naamã sabia o quanto ele era importante para aquela nação. Não era cura por cura, irmãos. Havia um propósito nobre. Quantos aqui têm um propósito pelo qual estão buscando ao Senhor? A gente ora, a gente busca. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, uma palavra de vitória para você aqui. Recebe essa palavra. Muita coisa que você busca não vai ganhar. Amém, irmão? E sabe por que a gente não vai ganhar? Porque a gente precisa alinhar os propósitos. Porque olha o que a Bíblia diz. Você sendo pai, sabe dar coisas boas aos seus filhos.
Se ele te pedir pão, tu vai dar uma pedra? Se ele te pedir peixe, vai dar uma cobra? Não. E os versículos anteriores diziam o seguinte: pede e recebe, bate, abre, busca, encontra. Só que Jesus conclui dizendo: você, sendo pai mau, sabe das coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai perfeito, celestial, te dará aquilo que é bom. Tudo que o teu filho te pede é bom? Para ele é. Ele olha para a tomada e diz: por que ninguém me deixa tocar no focinho do porco? Tão bonitinho. Olha o que diz Tiago, bota aí para mim, Tiago capítulo 4, verso 1 a 3, para a gente alinhar os propósitos. Vamos ao texto. De onde vêm as guerras e as brigas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerriam dentro de vocês? Tem como botar a linguagem de hoje? Qual que é? NTLH. É isso? Isso, né? Tiago 4, do verso 1 ao verso 3. Dá, se não der, a gente lê esse mesmo. Não tem problema não. Vamos nesse mesmo. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem lutando e fazem guerra, não têm porque não pede. Para aí, rapidinho. Quando a gente lê esse versículo, a gente pensa o quê? Então, para eu ter, é só, eu estou matando, estou tendo inveja, estou fazendo um monte de coisa, é só pedir. Por isso que a gente tem que ler tudo, irmão, não dá para parar no versículo. Aí o verso 3 diz o seguinte, pode passar. Pedem, mas não recebem, porque pedem coisas mais, com mais intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. A outra tradução é boa porque ela diz o seguinte: pede, mas pede com motivações ruins, a fim de satisfazer somente o seu próprio desejo, os seus prazeres. Pede, mas pede coisas egoístas, que só tem a ver com a sua vaidade, com a satisfação do seu prazer, não tem propósito. Aí a Bíblia diz: pede, não recebe. Então, antes da gente começar, eu queria te dizer: alinha seus propósitos. Repense seus propósitos. Qual é o seu propósito? O meu propósito é esse. É esse por quê? Eu lembro uma vez de meu sogro estar pregando na igreja que eu pastoreava, e ele pregou sobre os dons espirituais. Quando ele acabou de pregar, uma irmã veio e falou assim: pastor, ora por mim, porque eu quero ter o dom de cura. Meu irmão, quem quer ter o dom de cura, a gente pensa o quê? Quer abençoar muita gente, né? Aí meu sogro disse: mas por que você quer ter esse dom? Ela: porque eu acho lindo a gente sair, está curado, está curado, está curado. Meu irmão, Deus não desperdiça unção, Deus não desperdiça dons, Deus derrama segundo o seu propósito. Portanto, qual é o seu propósito? Tem uma frase de um filósofo que eu acho lindo, ele diz o seguinte: se eu não for por mim, quem será? Se eu não for por mim, quem será? Mas se eu for só por mim, quem serei? Quantos entenderam, amém, irmãos? Se eu não tomar iniciativa, se eu não brigar, se eu não mergulhar, se eu não vir, se eu não buscar, ninguém vai fazer por mim. Mas isso eu faço não é só por mim. Porque a Bíblia fala que Jesus conta a história de um homem que fez uma grande colheita, e ele olhou, e o seu celeiro não cabia aquilo tudo. Aí ele diz: já sei o que eu vou fazer. Como é muito para mim, eu poderia dar, mas não vou fazer isso. Eu vou quebrar o celeiro, construir maior, vou colocar tudo dentro do meu celeiro, fechar a porta e dizer para mim mesmo: alma, pode descansar sossegada, tem comida para a vida inteira. Aí Jesus diz: louco, nessa noite pedirão a tua alma, e para quem vai ficar isso tudo? Naamã está buscando uma cura, porque ele diz o seguinte: eu não posso morrer agora, há uma nação que depende de mim.
Se eu morrer agora, o que vai ser dessa guerra? Se eu morrer agora, o que vai acontecer com esse povo? Não é a cura pela cura. Quantos estão entendendo, amém, irmão? Aí, tem uma coisa interessante, porque do verso 1 ao verso 7, fala sobre isso, o prestígio de Naamã. Agora o verso 8, pode o verso 8, por favor, a partir do verso 8, para a gente ler. O verso 8 conta a história, então, de quando Naamã está indo para se encontrar com Eliseu. Segundo Reis, capítulo 5, verso 8. Desculpa. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasga as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Verso 9. Então Naamã foi com seus cavaleiros, carruagem, e parou à porta da casa de Eliseu. Meu irmão, imagina, é o comandante de um exército chegando com a sua comitiva à sua porta, e ele veio, quantos quilômetros, Fernando? 400. 400. Fernando estudou essa parte. 400 quilômetros, ele veio, ele foi ao rei, você pediu para chamar ele, está na tua porta com uma comitiva te esperando. Verso 10. Eliseu enviou um mensageiro que lhe dissesse: vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão, e a sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Verso 11. Naamã, porém, ficou indignado. Verso 11. Naamã, porém, ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria em pé o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria a lepra. Meu irmão, Naamã foi indo até a casa de Eliseu, já com o projeto pronto de como Deus deveria fazer, de como Deus deveria realizar, de como seria o processo, rápido e indolor. Vou chegar lá, antes de eu chegar, o profeta já está na porta me recebendo. Se ele sabe quem eu sou, já vai estar de pé na porta me recebendo. Ele vai colocar a mão na minha lepra, vai orar, invocar o nome do seu Deus, minha pele será curada. Meu irmão, isso é interessante porque o que é perseverança? Perseverança é a disposição de sofrer os processos para alcançar o propósito. Amém, irmão? Amém. Perseverança é disposição de sofrer processos para alcançar propósito. E aí a gente vai. Qual é o problema? Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Só tem sucesso quem não desiste. E só tem fracasso quem? Só tem fracasso quem não desiste. Porque fracasso também é habilidade daquele que foi até o fim. Meu irmão, a gente não está nem fracassando, porque a gente está desistindo antes de tentar. A gente não está participando nem da lamentação do fracasso, porque a gente já está desistindo na metade do caminho. A gente não está chorando o fracasso, a gente está chorando a falta de disposição de sofrer o processo. Quem está entendendo, amém, irmãos? Amém. Conversava com um casal ontem, e ela estava me falando o seguinte: pastor, mas meu marido é diferente de mim, eu sou diferente dele, e a coisa é assim, e a gente é assim, sabe? É muito sofrimento. Eu falei: não é sofrimento, é casamento. É sinônimo. Eu falei para ela: você ama seu marido? Ela falou: eu amo meu marido. Eu falei: o problema é esse. Se você não amasse, estava de boa, mas foi amar. 1 Coríntios 13 diz: o amor é sofredor.
quando eu digo para vocês, minha casa é um ambiente amoroso. Meu relacionamento com a minha esposa, amoroso. Com meus filhos, amoroso. Como é que você pensa essa casa? Comercial de margarina. Branca de Neve, passarinho levando, né, as coisas para a mesa, ajudando a arrumar casa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, minha casa é um ambiente amoroso, minha casa é um ambiente de sofrimento. Porque o problema não é sofrer, a gente está fugindo de sofrer, irmão. O problema não é sofrer, o problema é pelo que você está sofrendo. Família, igreja é o lugar onde a gente tem segurança de que está sofrendo pela coisa certa. O problema, glória a Deus, o problema não é a ausência de sofrimento, irmãos. A gente não está fugindo do sofrimento. Aí eu falei para ela, o casamento, a grande... Não é conto de casagem não, tá, irmãos? Perseverança. É que eu acho que perseverança e casamento tem tudo a ver, irmão. Quem está casado aqui há mais de 10 anos? 20, 30, vai caindo nas mãos. 40, 50, 45, 46, quem dá mais? Ganharam os 45. Meu irmão, 45 anos juntos. O que sustentou essa relação? Amor? Não, irmão. O que sustentou essa relação foi perdão. Porque alguém sofreu na caminhada. Alguém sofreu na caminhada. Aí ela falou, não, mas não é esse tipo de amor que eu quero. Eu falei, é o único que tem, minha irmã. Ou aceita ou não aceita. Você ama seu filho? Ela falou, amo. Ama muito? Amo. Sofre por ele? Você sofre por seu filho, irmão? Mas não quer sofrer por seu marido. Isso tem um porquê, irmão. Sabe por quê? Porque quando o nosso filho nasce, o chip do amor nasce junto. A gente nem viu a carinha dele ainda e já ama. E quando vê a carinha, que coisa linda. E todo mundo olha e fala, não é tão lindo assim. Não, maravilhoso. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. O amor que você tem por seus filhos nasceu junto com eles. É ou não é verdade? Se seu filho acertar contigo, você ama seu filho ou não? Se ele desobedecer e errar contigo, você ama seu filho ou não? Irmão, você ama e ponto. Qual é a diferença do casamento? Quer que eu te conte, pastor? A diferença do casamento é que casamento é amor real, irmãos. Porque casamento não é amor que nasceu, casamento é amor que se decidiu. É amor de decisão. É Jesus olhando para os discípulos, e a Bíblia diz, Jesus olhou para os seus discípulos e os amou até o fim. O fim não chegou ainda, mas Jesus já decidiu amar. Jesus disse, vocês são meus amigos. Quando Judas veio trair Jesus, sabe o que Jesus fez? Olhou nos olhos dele e disse, amigo, o que veio fazer, faça depressa. Jesus estava sendo irônico, irmãos? Não, Jesus estava dizendo para Judas o seguinte, você saiu do lugar da amizade, eu continuo no mesmo lugar. Você traiu o amor, mas eu continuo te amando. E para Jesus é muito pior que a gente. Eu amar minha esposa até o fim e Jesus amar os seus discípulos até o fim, para Jesus é muito pior, porque eu não sei o que me espera pela frente. Jesus sabia. Jesus sabia da traição, Jesus sabia da negação, e mesmo assim lavou pé, serviu, estava junto. Sabe, irmão? Agora deixa eu te falar. As mulheres de antigamente, muito antigamente, tá, irmãos? Muito antigamente. Hoje não tem mais isso, não. Dizer o seguinte, ó, filha é para a vida toda, homem passa. Na igreja a gente nunca ouviu isso, porque isso não é coisa de cristão, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, não, o que passa é filho. É filho que tem, sabe, tempo. Casamento não, irmão. Só tem uma pessoa que você fez aliança até a morte, uma. Não é sua mãe, não é seu pai, não é seu filho, não é sua filha, é sua esposa.
E é o que a gente fala com os homens no Clube da Luta. Eu vou falar aqui porque tem gente que não vai no Clube da Luta só para a gente não apanhar sozinho, você apanhar também. Jesus não mandou você morrer por sua mãe, nem por seu pai, nem por seu filho, nem pela sua filha. A única pessoa que a Bíblia diz que você tem que morrer por ela é sua esposa. E é a única que às vezes você quer matar. Falei. Amém, irmão? Mas qual é a questão, irmão? A gente não quer sofrer, sabe? Naamã chega na casa, olha para cá, presta atenção. Naamã chega na casa de Eliseu, ele queria que a bênção viesse até ele. Naamã manda o servo dele e fala, Geazi, vai lá e fala para ele que a bênção é ele que tem que ir atrás. Naamã queria chegar lá já com um projeto. Senhor, aqui tem um projeto. É a gente falando para Deus, irmão. A gente fala para Deus o tempo inteiro, Senhor, eu só estou passando por isso porque o Senhor é desobediente. Porque se o Senhor me obedecesse, estava tudo certo. Porque saber como faz, eu já sei, né? O que eu preciso, eu já sei como é resolvido. É que o Senhor quer fazer a sua vontade. Se o Senhor fizesse a minha vontade, a gente não tinha problema. Naamã chega na casa de Eliseu, e Naamã sai de lá muito chateado. Meu irmão, você sabe a diferença de perseverança para teimosia? Algumas pessoas dizem que a diferença entre perseverança e teimosia é resultado. Silvio Santos, dando uma entrevista uma vez, ele disse que só chegou onde chegou porque nunca deu ouvido à mulher e nem à filha. Qual é a sorte dele? É que deu certo. Aí, como deu certo, todo mundo diz, perseverante. Apesar de tudo, permaneceu firme, todo mundo dizendo, você é doido, não vai dar certo. Ele permaneceu firme, perseverou e olha lá o sucesso. Se tivesse dado errado. Cabeça dura, teimoso. A gente falou, mas não escuta ninguém. Então, para muitos, a diferença entre perseverança e teimosia é resultado. Mas na Bíblia, irmãos, a diferença entre perseverança e teimosia não é resultado. A diferença entre perseverança e teimosia é propósito. Porque para a gente não importa como foi o resultado. O que importa é que a gente perseverou por um nobre propósito. Ainda que chegue lá e o resultado não seja atingido, a gente dorme em paz e feliz porque a gente sabe pelo que a gente lutou. Um dia um irmão disse para mim, pastor, a Bíblia diz que nós temos que criar os nossos filhos no caminho do Senhor. A Bíblia diz que para ser pastor, sua casa tem que estar, em disciplina, porque você não tem como cuidar da casa de Deus se você não cuida da sua própria casa. E eu disse, meu irmão, o que eu creio, que a Bíblia está dizendo, é que você tem que fazer a sua parte. Você tem que ser um pai intencional, você tem que ser um marido amoroso, abençoador, você tem que fazer o que a Bíblia diz, mas você não está no controle do resultado. Porque às vezes você foi um excelente pai, a Bíblia fala disso lá em Ezequiel, que o pai foi bom, fez o que era bom aos olhos do Senhor, não adorou outros ídolos, ele teve um filho, o filho fez o que era mal. E o filho mal teve um filho, e esse filho fez o que era bom. Então nem sempre você vai ser um excelente pai, o resultado vai ser maravilhoso. Mas você vai dormir em paz, sabendo que você cumpriu o seu propósito, independente do resultado. Amém. Então, meu irmão, escute isso. O propósito define a perseverança. Escute isso. O propósito define a perseverança, apesar dos desafios, e o contentamento, apesar dos resultados. Eu estou lutando, eu estou batalhando. Eu fico vendo, irmãos, casal divorcia. Aí o irmão que não pisava na igreja, agora não sai mais da igreja. Quer orar de manhã, de tarde, de noite. Não, pastor, restauração do meu casamento. Eu estou buscando a restauração do meu casamento. Passa alguns meses, a coisa não aconteceu. Quero mais saber, não. Vou procurar outra pessoa. Eu tenho um amigo, irmãos, que a esposa dele traiu. Isso tem 20 anos. A esposa dele o traiu com uma pessoa próxima
e foi embora com essa pessoa. Ele foi atrás da esposa e disse, nós fizemos uma aliança diante de Deus. E ela disse, você está casada, eu não. Ele olhou para ela e falou, e eu vou continuar casado. E há 20 anos que ele está com a aliança no dedo e nunca mais casou com outra pessoa. Não estou falando que isso é certo ou errado não, tá, irmão? O que eu estou dizendo é o seguinte, às vezes a gente está lutando por não, eu quero, meu propósito, sabe? É o propósito nobre, eu não sei o quê. Até onde você está disposto a sacrificar por isso? Até onde você está disposto a sofrer por isso? Você vai fazer se o propósito for nobre, irmão. Se for só para o seu bel prazer, você não dura muito tempo nesse projeto. Se o seu filho, eu conheci um homem, e muitas vezes fui com ele, com César, o filho dele se tornou usuário de crack debaixo da linha amarela na Cidade de Deus. Ele ia todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quando o filho dele sumiu e ele não sabia onde o filho estava, e ele foi encontrar o filho lá, usuário de crack, definhando debaixo da linha amarela na Cidade de Deus, quando ele olhou para o filho, e o filho falou, pai, tem uma semana que eu não como. E o pai falou, filho, vamos para casa. E ele falou, não, pai, não consigo, eu tento, não consigo e tal, mas tem uma semana que eu não como, me dá dinheiro. E o pai disse, não te dou dinheiro. E ele disse, então tu não me ama? Ele disse, te amo a ponto de todo dia eu vou vir aqui agora almoçar com você. Todo dia. O pai levava comida para o filho, ia lá e almoçava com ele, todo dia. Aí o filho um dia, quebrantado, quis ir para o centro de recuperação. Foi para o centro de recuperação, ficou lá uma semana, fugiu, voltou para a droga. O César ia lá todo dia, almoçar com o filho. Centro de recuperação, meu irmão, 10 centros de recuperação esse rapaz passou. 15 anos usuário de droga. Hoje está restaurado, família restaurada, filho grande, trabalhando. Sabe por quê, meu irmão? Porque alguém estava disposto a sofrer o processo por um grande propósito. Então, o nosso ponto aqui não é se você quer sofrer ou não. O nosso ponto aqui é só dá para sofrer, irmão. Minha esposa tem uma frase que ela diz, a gente tem só que escolher pelo que a gente vai chorar, mas chorar vai. Agora, o ponto é, você está sofrendo pelo quê? Qual é o seu propósito? Para a gente caminhar para o fim. O que é interessante na vida de Naamã, e é isso que eu queria compartilhar com você nessa noite, depois dessa pequena introdução. O que é interessante na vida de Naamã? O que muda tudo, irmãos, é a gente ter a consciência de que a gente não está aqui para apresentar um propósito para Deus. Quando o propósito é meu, quando o propósito tem a ver comigo, com aquilo que eu quero, eu já venho para Deus com o propósito e com o processo. Aí eu já chego para Deus, ó, quero meu casamento restaurado, estou aqui buscando, te dou uma semana. E aí o Senhor vai lá, faz com que ela volte, de joelho nos meus pés, chorando, você é o homem que eu queria mesmo, eu fui louca de fazer isso. Então a gente já tem todo o processo, quando tem a ver com o meu propósito. E por que é tão difícil eu perseverar? Por que é tão difícil eu continuar, eu dar um passo a mais, eu não retroceder, eu mergulhar uma, duas? Meu irmão, Naamã foi perseverando e perseverando. Imagina, chega para Naamã e diz, mergulha no rio. Meu irmão, você está condenando Naamã, mas você vai ficar chateado também. Para que essa baboseira, não é só vir aqui orar? Para que essa bobeira? Vai lá, mergulha em rio. Deus não atende se ele orar, eu tenho que mergulhar em rio. Deus não atende se orar, eu tenho que ficar vindo aqui, mergulhar, né? Pastor Rafael falou disso esses dias. Deus não atende se orar. Meu irmão, entenda uma coisa. Você tem um propósito para Deus. E você tem um propósito e um processo. Mas Deus está realizando um propósito em você. E por isso Ele tem os seus processos. Precisava Naamã mergulhar 7 vezes? De fato, se Deus quisesse, não podia curar Naamã com uma oração de Eliseu. Se Deus quisesse, não podia fazer Naamã dormir leproso e acordar curado. Agora,
por que tem que mergulhar 7 vezes? Por que Naamã teve que passar por esse processo, irmão? Porque enquanto Naamã almejava, enquanto Naamã tinha por propósito uma transformação física, Deus tinha o propósito de transformar seu coração. A cura física resolveria em uma oração. Mas o coração, meu irmão, para quebrantar, tem processo. Meu sogro costuma dizer, às vezes a gente ora e pede para Deus, Senhor, me torna uma pessoa humilde. Meu irmão, oração não torna ninguém humilde, subir monte não torna ninguém humilde, ir a culto não torna ninguém humilde. Sabe o que nos torna humilde? Humilhação. Rápido para a gente terminar. Bota aí Tiago, perdão. E a gente termina, irmãos. Tiago, capítulo 1, verso 2 e 4. Olha que texto extraordinário. Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao 4. Olha o que diz o texto. Meus irmãos, considere motivo de quê? Motivo de alegria? Não. Motivo de grande alegria. Meu irmão, começa a pular, saltitar. Oh, glória! O quê? O fato de receber vitória? Não, o fato de sofrer as provações. E não é sofrer uma, é sofrer diversas. Deus está dizendo o seguinte, você está passando por uma aflição? Não fica feliz ainda não. Uma só é pouco. Espera aí que está vindo diversas. Então deixa eu te dar uma palavra de vitória, irmão. Em nome de Jesus, recebe aí. Faz assim, irmão, para receber. Você sofreu algumas aflições ano passado. Deus abençoou, resolveu. Aí você está triste. Fica tranquilo, tem aflição para você nesse ano também, amém? Amém, irmão. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Verso 3. Assim vocês saberão que a prova da vossa fé produz o quê, irmão? Perseverança. Verso 4. Portanto, a perseverança deve ter ação completa e até o fim, a fim de que vocês sejam perfeitos, em outras traduções, maduros e completos, perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Meu irmão, no processo que Deus tem para a gente ver o nosso propósito, Deus tem aflições, Deus tem provações, sabe por quê? Porque enquanto eu estou pedindo a Deus alguma coisa, Deus está tratando meu coração. Deus está me tornando uma pessoa mais íntegra, mais madura, mais completa. Deus está me tratando. Então, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Deus não tem compromisso de preparar uma bênção para você. Suas bênçãos estão preparadas. O que Deus está fazendo agora é preparar você para as bênçãos. É você que Deus está tratando. Eu quero orar hoje pela restauração do meu casamento. E Deus está dizendo, se você voltar hoje, semana que vem, está tudo destruído de novo. Porque você ainda não foi tratado. Então eu queria te convocar nessa noite, a gente dá um mergulho da perseverança. Perseverança não para vencer o problema. Perseverança para desfrutar do problema, enquanto essa aflição faz Deus tratar meu coração. Porque você quer um milagre, sim ou não? Quem quer um milagre, levanta a mão. Você quer um milagre? Enquanto você quer um milagre, o que Deus quer é você. Enquanto você quer uma bênção, o que Deus quer é você. É seu coração. Sabe como é que termina a história de Naamã, irmãos? A história de Naamã termina Naamã levantando da água. Olhou para ele, leproso. Será que está valendo a pena? Será que eu continuo? Tá bom. 2, leproso. Se chegar no 7 e eu não for curado, a vergonha que eu vou passar diante dos meus soldados. Olha, eu vou ter perdido o tempo de chegar até aqui. Tá bom, vou continuar. 3, 4, 5, 6. 6. Quando ele levanta no 7º, curado. Naamã era um idólatra, adorava outros deuses.
Esse homem agora vai para Eliseu e diz: Eliseu, agora eu sei, porque cada mergulho eu fui tratado, cada mergulho, sabe, eu fui bombardeado, agora eu sei. Cada aflição, cada provação, Deus estava me ensinando alguma coisa. Agora eu sei que não há Deus como Deus de Israel. E eu não vou mais oferecer sacrifício a nenhum outro Deus que não seja o Deus de Israel. Eu sei ser honrado, eu sei ser difamado, eu sei ter em abundância, eu sei ter em escassez, porque eu aprendi com Deus em tudo. Ele me deu experiência. No dia da abundância tinha experiência, da escassez era experiência. No dia que alguém me honrou foi experiência, que alguém me difamou foi experiência. E o que eu estava aprendendo? Eu estava aprendendo que eu tudo posso naquele que me fortalece. Fique de pé. Meu irmão, ainda dá para dar mais um passo. Meu irmão, ainda dá para avançar. Escute o que eu estou te falando. E Deus está falando de forma direta para algumas pessoas aqui. Não retrocede. Nós estamos no culto da... Em Hebreus vai dizer: nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos da fé. Nós não somos dos que recuam, nós somos da fé. Todo mundo olha para você e diz: no seu lugar, muitos já tinham desistido. No seu lugar, muitos já tinham recuado. No seu lugar, muitos já tinham voltado atrás. Aí você diz: mas eu não sou desse mundo. Eu sou do exército da fé. Eu não recuo, eu não retrocedo, eu não volto atrás. Portanto, meu irmão, dá um passo a mais. Porque Deus não só tem grandes milagres para operar na sua vida, como Deus tem algo grande para fazer dentro do seu coração. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Depois de Jó passar tudo que passou, Jó pôde dizer ao Senhor: Senhor, hoje eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu ando contigo. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Vamos orar agora para que Deus te renove, te restaure, para que você continue. Ninguém está falando que é fácil, ninguém está falando que é simples, ninguém está depreciando a sua dor. O que a gente está falando é o seguinte: fica firme. Talvez você disse para Deus: Senhor, eu não estou aguentando mais, eu vou desistir. Por que tem que demorar tanto? Por que eu tenho que sofrer tanto? Por que eu tenho que chorar tanto? Por que eu venho, oro e nada acontece? Deus está falando: fica firme, eu vou restaurar, mas primeiro eu estou tratando você. Primeiro eu estou transformando você. Não desiste. A cada mergulho que você desce, você sobe uma pessoa diferente, mais perto de Deus, mais perto do propósito, mais perto daquilo que Deus tem para a tua vida. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, as pessoas chegaram aqui nessa noite, Senhor, dispostas, Senhor, que passou por essa semana disposta a sair do Rio Jordão e dizer: não dá mais para mim, eu não aguento mais, eu não quero mais, eu desisto.
Eu estou buscando e parece que nada acontece. Eu estou caminhando e parece que eu não chego em lugar nenhum. Parece que a coisa não vai dar certo, não vai acontecer. Nessa hora nós oramos por renovo, uma força nova, uma unção nova, uma fé nova. É o Senhor dizendo: caminhe mais uma milha, vai adiante, não pare, continue. Senhor, mas eu não tenho força. Fique em paz, porque quando você está fraco é aí que você está forte, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você não está sozinha, você não está sozinho. Eu sou contigo, e no final de tudo o meu nome vai ser glorificado. A única coisa que eu te ordeno é: permaneça, continue mergulhando, continue firme, não pare, não retroceda, não desista. Senhor, renove, restaure, renova a força, renova o vigor, para que teu filho e tua filha continue com uma alegria fazendo aquilo que é o teu propósito. Em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus, aleluia. Quem está pronto para dar um mergulho nessas águas mais profundas, amém? Mergulho na perseverança. E profetiza que enquanto você mergulhar ali seus pedidos, você está mergulhando também. Deus, Jesus, está aqui meu mergulho. Quero, Deus, realmente ser trabalhado, Deus. Não adianta, Deus, eu receber tantas bênçãos e eu não ser transformado, Senhor Jesus. Eu quero sair daqui diferente, eu quero sair mudado, eu quero sair mudada. Porque às vezes o problema pode ser eu, Senhor Jesus. Eu posso ter o maior obstáculo, Deus, para receber essas bênçãos, Senhor Jesus. Eu quero algo novo, eu quero mudança, eu quero transformação. Eu quero ser transformado, Deus. Mais do que simplesmente curado por lepra, eu quero ser totalmente mudado, assim como Naamã foi. Em nome de Jesus, amém? Chama aqui os nossos pastores para virem aqui à frente, para ajudar nesse processo. Vem para cá, nossa equipe. Vem para cá. Vem Fernando, vem D'Angelo, vem Paula. Vamos ajudar nesse momento aqui, esse processo nosso, para estar orando pelas pessoas. Eu tenho óleo aqui na frente. Aqui, Lúcio, você passa óleo na mão dos pastores, por favor, de todos eles. Você fica ali, ó, fica ali do lado do Fernando. Pastor Fernando, sabe aí, Fernando? Pastor Fernando. Lúcio, pode ficar ali. D'Angelo, fica de frente para Paula. Fica de frente para Paula. Gente, eu estou vendo o processo que nós estamos passando aqui nesses dias. Deus tem algo grande para cada um de nós, amém? Semana passada vocês passaram pelo processo da palavra do estagiário. Hoje esse processo foi esse calor aqui. Muitos desistiriam, mas você não desistiu, amém? Deus está movimentando algo especial dentro de nós, amém? Então como é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos dar esse corredor aqui do meio, para ficar mais simples, porque nós temos mais baldes daquele lado do que desse lado aqui. Então o que nós vamos fazer? Esses dois lados aqui vão passar pelo meio aqui, vão receber oração e vão mergulhar os seus pedidos ali. Essa equipe daqui vai passar por aqui, receber a oração dos pastores e mergulhar seus pedidos nos baldes daqui, amém? Pastores, sem pressa, não vai engarrafar, hoje nós estamos um pouquinho cheios, então ora com calma aqui, abençoa as pessoas e aí libera, vocês dão uma olhada ali, se tiver espaço pode liberar as pessoas para irem recebendo, ou mergulhando, fazendo seus mergulhos ali, amém? Então enquanto o louvor ministra, você pode sair do seu lugar, entrar na fila, e aí nossos pastores vão estar orando por vocês e liberando vocês para dar os seus mergulhos de fé. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã no teu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas
águas do teu amor me purifica. Eu quero ser limpo como Naamã no seu poder. Quando é frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abre o mar. Vamos abrir outro corredor aqui, ó. Com os pastores Jean aqui, ó. Essa fila do final. Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai se queimar, se passares pelas águas não vai se afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto. Meu Deus, esse é quem tu és, esse é quem tu és, Esse é o nosso Deus. esse é quem tu és. Nós confiamos em Ti, Senhor. À medida, Deus, que nós entendemos mais dessa cura, dessa transformação de Naamã, a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, e essa palavra nos fortalece, essa palavra nos capacita, ela nos prepara, ela nos transforma, ela nos lava, ela nos leva mais perto para aquilo que Deus tem para cada um de nós. Alguns aqui estão na terceira semana, outros na segunda, outros começaram hoje, mas nós vamos perseverar até ver tudo aquilo que Deus tem para a gente chegar nas nossas mãos, em nome de Jesus, amém? Aleluia! Se você está comigo, dê uma salva de palmas nesse momento agora, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus, graças a Deus. Quem gosta de spoiler? Alguém gosta? Algumas pessoas, eu não gosto de spoiler não, mas eu vou dar porque vale a pena. Semana que vem é mais um mergulho, Bispa Amélia. Mergulho na cura. Então vamos ter horário para a gente orar por curas físicas, curas emocionais. Se você conhece alguém que está enfermo, alguém doente, ou se é você, eu creio que semana que vem é a tua semana, hein? Em nome de Jesus. Deus está fazendo algo, preparando a gente para ápices, transformações, algo muito especial que Ele vai fazer nas nossas vidas, amém? Posso abençoar você? Importante, semana que vem vai ser lá embaixo de novo, tá, gente? Isso aqui foi uma exceção. Semana que vem, eu sei que vocês amaram esse calorzinho, eu sei que vocês amaram esse louvor gostoso, todo mundo cantando junto, mas semana que vem estaremos lá embaixo, todo mundo junto, tá? Só pra gente não se perder, amém? Então dê uma salva de palmas ao nosso Deus, graças a Deus, né? Passamos por essa prova, amém? Passamos pelo deserto, nós vamos para a terra prometida semana que vem, amém? Voltamos para lá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós. Nessa semana você vai experimentar muita paz, você vai ter paz com Deus, vai experimentar paz de Deus e paz com os homens também. Nessa semana você pode ficar tranquilo, o inimigo não vai poder tocar em você, porque quem é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Existe cobertura espiritual sobre a sua vida, essa igreja que ora por você, e porque você tem semeado na presença do Senhor, você tem mergulhado em águas mais profundas, porque onde você mergulhou na perseverança. Responde para mim aí, como é que vai ser a sua colheita? Sobrenatural! Não ouvi direito não, como vai ser a sua colheita? Sobrenatural! Aleluia, abençoo você, em nome de Jesus, abençoo você para receber milagres, sinais, maravilhas na sua vida, em nome de Jesus, amém? Não saia daqui sem dar um abraço pelo menos 3 pessoas e profetizar a bênção de Deus na vida dessa pessoa aí, em nome de Jesus, amém?